São Paulo deixou escapar um jogador por R$150. Anos depois, ele foi vendido por quase 400 milhões. Perdeu outro craque por R$50 mil. E dispensou um garoto porque ele era baixo demais. Hoje, esses mesmos jogadores movimentaram centenas de milhões no futebol mundial. E o pior, isso não aconteceu uma vez, aconteceu várias. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Esses erros não foram só técnicos, foram decisões que mudaram o futuro financeiro do clube. Começa com uma história que dentro do São Paulo virou quase um tabu. Ninguém gosta de falar, mas todo mundo sabe, porque foi ali que o clube deixou escapar talvez o maior talento da nova geração brasileira. Um garoto de 10 anos, magro, desconhecido, mas que já fazia algo absurdo. Ele dominava qualquer jogo que entrava. Durante anos, ele foi avaliado em Cotia, voltava, jogava, impressionava. Em um determinado campeonato, ele chegou a fazer 17 gols em 7 jogos. O São Paulo sabia que ele era diferente, mas aí veio o momento decisivo, a proposta. E foi aí que tudo mudou. O pai do garoto fez um pedido simples: um emprego ou uma ajuda para a família morar em São Paulo. Nada de luxo, só o mínimo para sobreviver. A resposta do clube? Não. A contraproposta? R$150 por mês. Sim, R$150. E naquele momento, o São Paulo não perdeu só um jogador, perdeu um futuro e perdeu uma fortuna. Esse garoto era Endrick. Depois de sair do São Paulo, ele foi para o Palmeiras. E o que aconteceu depois parece roteiro de filme. Explodiu na base, dominou todas as categorias, virou profissional e foi vendido por 72 milhões de euros, quase 400 milhões de reais. Tudo isso depois de ter sido praticamente ignorado por causa de R$150. Se fosse só o Endrick, já seria absurdo. Mas não é, na verdade. Esse padrão se repete de novo, e cada história parece pior que a anterior. Outro garoto, outro talento, outra decisão questionável. Esse ficou meses treinando no clube, convencendo, mostrando evolução, pronto para assinar. Mas existia uma condição. O empresário pediu R$50 mil. O motivo? Comprar uma casa para os pais do jogador. O São Paulo recusou, sem negociação, simplesmente não. Resultado? O jogador foi embora e anos depois se transformou em um dos atacantes mais devastadores do futebol mundial. Esse jogador era o Hulk, e aqui vem a parte que dói. Ele foi vendido por milhões na Europa e depois por valores ainda maiores. Ou seja, o São Paulo deixou passar uma carreira inteira de lucro por causa de R$50 mil. Mas talvez você esteja pensando: ok, foram decisões financeiras ruins. Só que não, porque o problema vai além do dinheiro. O problema também foi a avaliação. E aí a situação fica ainda mais grave. Esse caso explica tudo. Um garoto chega para teste, 17 anos, magro, desconhecido, mas no treino, em poucos minutos, faz algo absurdo. 2 gols de bicicleta, em 30 minutos. Quem viu não teve dúvida. Era diferente, era especial, era raro, mas não para o São Paulo, porque lá ele foi dispensado. Esse jogador era Roberto Firmino. Depois disso, foi para o Figueirense, cresceu, se desenvolveu, foi parar no Hoffenheim da Alemanha e acabou posteriormente no Liverpool por 41 milhões de euros, onde conquistou Champions League, títulos nacionais, status de estrela mundial, tudo isso depois de ser rejeitado em Cotia. Pode parecer mentira, mas não é, porque quem conta essas histórias são os próprios jogadores que foram rejeitados. E um deles confirmou em entrevista: quando eu cheguei em São Paulo, fiquei 2 semanas fazendo o teste. Faço gol de tudo que é jeito. Bicicleta, dou chapéu, caneta. Só que na época eu era um pouco franzino, um pouco baixo para a minha idade, e me falaram que eu não tinha altura, revelou Caio Jorge. Anos depois, artilheiro do Brasileirão pelo Cruzeiro. Agora junta tudo. Endrick, rejeitado por R$150. Hulk, perdido por R$50 mil. Firmino, dispensado mesmo impressionando. E aí surge a pergunta inevitável: isso é azar ou é um problema estrutural? Mas segura isso, porque a próxima história muda completamente o peso dessa discussão. Um garoto foi dispensado porque era considerado baixo demais. Sim, esse foi o argumento. Ele não teria físico, não teria altura, não teria futuro. Foi mandado embora e seguiu a carreira em outro clube. Anos depois, ele cresceu muito e virou um dos defensores mais reconhecidos do mundo. Esse jogador, Davi Luiz, hoje com quase 1,90 m, Europa, seleção brasileira, títulos gigantes, chegou a ser vendido por 25 milhões de euros do Benfica para o Chelsea. Só com essas transferências, o Vitória faturou mais de 11 milhões de reais. Tudo isso depois de ser dispensado por algo que simplesmente mudou com o tempo. Mas tem um detalhe ainda mais pesado. Não foi só ele. Outro jogador também foi descartado cedo, sem grande atenção, sem paciência. Hoje, campeão da Champions, valorizado em dezenas de milhões de euros e ídolo do Manchester City. Esse jogador é o Ederson, que anos depois foi vendido do Benfica para Manchester City pela bagatela de 40 milhões de euros. E aqui entra algo que pouca gente considera. Mesmo quando o clube não vende o jogador, ele poderia lucrar depois, através de mecanismos da FIFA, percentuais, formação. Mas quando você dispensa cedo, você perde tudo isso. E talvez você pense: ok, isso aconteceu no passado. Mas não, isso ainda está acontecendo. Só que agora de uma forma diferente. Hoje, o São Paulo até vende jogadores, mas vende mal. Muito mal. Em um período recente, o clube vendeu
Ângelo, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, total arrecadado, cerca de 27 milhões de euros. Parece bom? Agora compara com isso, um único jogador do rival foi vendido por 35 milhões de euros. Ou seja, o São Paulo vendeu 4 promessas, por menos que uma só. E isso revela algo importante. O problema não é só descobrir talento, é saber o que fazer com ele. E aqui está o ponto mais perigoso de todos. O São Paulo está preso em um ciclo. Revela jogadores, vende cedo, vende barato, continua com problemas financeiros. E isso força o clube a repetir o processo, de novo e de novo. Mas isso gera uma pergunta ainda maior. E se o problema nunca foi falta de talento? E se o verdadeiro problema sempre foi decisão? Porque quando você olha tudo isso junto, não parece coincidência. Parece padrão. Um padrão que custou centenas de milhões em vendas, prestígio internacional e talvez uma geração inteira de craques. E o mais preocupante, esse ciclo ainda não acabou. Porque enquanto o São Paulo tenta sobreviver no presente, ele continua abrindo mão do próprio futuro. E talvez o próximo jogador que vai explodir no futebol mundial já tenha passado por Cotia e sido ignorado. E você nem ficou sabendo. Na sua opinião, você acredita que isso é um erro comum no futebol? Ou o São Paulo é o grande responsável? Comente, quero saber sua opinião.